Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num mundo invisível. Um universo que, nos afeta de maneiras que a gente mal percebe. O mundo dos micro-organismos. O material que temos em mãos nos leva numa jornada que começa com uma pergunta bem fundamental, sabe? Qual é a diferença de verdade entre um vírus e uma bactéria? E a partir daí a gente vai explorar como eles nos atacam e como a gente contra-ataca. Vamos usar um exemplo bem específico, o antiviral aciclovir, contra o herpes. E a jornada termina com uma virada de roteiro fascinante. O resgate de uma arma biológica quase esquecida para lutar contra superbactérias. A terapia com fagos. Nossa missão aqui é decifrar esses inimigos, entender as estratégias da medicina e descobrir como uma solução do passado pode ser a chave para uma das maiores crises de saúde do futuro. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para começar, vamos direto ao ponto, aquele que importa na prática. Por que um antibiótico, cura uma infecção de garganta, mas é totalmente inútil contra um resfriado? A resposta está na natureza deles. São adversários completamente distintos. De um lado você tem as bactérias, que são como organismos autossuficientes, né? Pequenas formas de vida. Exato. São células completas, elas têm toda a maquinaria para viver e se reproduzir sozinhas. E são incrivelmente antigas. As fontes que temos nos lembram que elas estão entre as primeiras formas de vida na Terra, surgiram há quase 4 bilhões de anos. Uau! E a classificação moderna da vida, aquela proposta pelo Carl Woese em 77, divide tudo em 3 grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária, que somos nós, os animais, as plantas. O que já nos diz que as bactérias não são só um tipo de micróbio, mas um ramo inteiro da árvore da vida, bem distinto da gente. Precisamente. E a presença delas é, avassaladora. Os artigos mencionam que um único metro cúbico de ar pode ter 100 milhões de células bacterianas. 100 milhões? Elas estão em toda a parte. No nosso intestino, onde são essenciais para a digestão, e até em lugares que a gente considera inabitáveis, como nas pressões esmagadoras da Fossa das Marianas. Elas são as sobreviventes originais do planeta. Certo. E aí, do outro lado do ringue, os vírus. Se as bactérias são organismos, os vírus parecem mais códigos, piratas biológicos. Essa é uma ótima analogia. Eles são o que a gente chama de parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles precisam de nós para existir. Isso. Um vírus, sozinho, é inerte. É basicamente um pacote com material genético, DNA ou RNA, dentro de uma cápsula de proteína, o cápsido. Ele não come, não respira, não faz nada até encontrar uma célula. E aí ele hackeia o sistema. Exato. Uma vez dentro, ele assume o controle e força a célula a produzir milhares de cópias dele. E essa simplicidade toda, esse minimalismo, é o que os torna tão diversos e perigosos. Exatamente. Essa é a chave do sucesso deles. Para organizar essa diversidade, os cientistas usam sistemas como a classificação de Baltimore, que agrupa os vírus pelo tipo de material genético que eles têm. E quando a gente fala de sucesso, os números são de outra dimensão. As fontes estimam que existam 10 nonilhões de vírus na Terra. É, um número difícil de processar. Espera aí, 10 nonilhões. É o número 10 seguido de 31 zeros. Meu cérebro não consegue nem visualizar isso. Quer dizer que a gente está agora nadando num oceano de vírus e a maioria nem liga pra gente. Sim, a grande maioria é inofensiva para nós. Muitos deles, inclusive, infectam apenas bactérias. E guarda essa informação, ela vai ser bem importante mais pro final da nossa conversa. Ok, guardado. Então, de um lado a bactéria, um ser vivo autônomo, do outro o vírus, um infiltrado. Na prática, quando a gente fica doente, os sintomas são parecidos: febre, tosse, cansaço. As fontes trazem algumas pistas para a gente diferenciar, né? Sim, são pistas, não é um diagnóstico, mas ajudam. A duração, por exemplo. Infecções virais tendem a se arrastar por uma semana, talvez mais. A febre também dá uma dica. Como assim? A febre bacteriana tende a ser mais alta e pode piorar com o tempo.
Já a viral costuma ter um pico e depois começa a melhorar. Ah, e tem o famoso mito da cor do muco, que minha avó jurava que era ciência exata. Muco verde é bactéria. As fontes falam que tem um fundo de verdade nisso, né? Tem uma correlação, sim, mas não é uma garantia. Um muco mais claro, mais ralo, é mais comum em infecções virais. Quando ele fica espesso, esverdeado, pode indicar a presença de células do sistema imune combatendo bactérias. Entendi. Outro sinal clássico é a dor de garganta muito, muito forte, com aqueles pontos brancos. É um forte indicativo de infecção bacteriana por Streptococcus. E essas diferenças continuam na forma como eles se espalham. Ambos pegam carona na tosse, no espirro, mas têm suas preferências. Sim, as bactérias são famosas por contaminações alimentares causando disenteria ou por entrarem em ferimentos, como no tétano. Já os vírus, eles têm outras rotas bem eficientes. Picadas de insetos, como na dengue, ou fluidos corporais, como HIV e hepatites. E essa distinção fundamental no modo de vida deles é o que nos leva às armas que a gente usa. É lógico. Se você luta contra um exército autônomo versus um pirata escondido nas suas células, as armas têm que ser diferentes. Por isso que antibióticos são inúteis contra um vírus. Exato. Para os vírus, nós temos os antivirais. E o aciclovir, que as fontes mencionam, é um exemplo clássico. O material genético do vírus do herpes é DNA. O aciclovir é uma molécula que se parece muito com um dos blocos de construção desse DNA, a guanosina. Então ele é tipo uma peça de Lego falsa. O vírus tenta construir uma cópia, pega essa peça e a construção para. É uma analogia perfeita. A enzima do vírus incorpora o aciclovir na nova fita de DNA e isso interrompe a replicação. É um mecanismo muito elegante, muito específico. Mas tem um ponto importante que os artigos destacam, que eles são virustáticos. Isso. Eles só funcionam quando o vírus está se multiplicando ativamente. Eles não conseguem eliminar o vírus que está adormecido, em estado latente, escondido nas nossas células nervosas. E o caso do herpes ilustra bem essa complexidade, com as diferentes formas de infecção que as fontes descrevem. Sim, temos a infecção primária, que é o primeiro contato, a não primária e a recorrente, que é justamente essa reativação do vírus latente. Mas a complicação mais devastadora da infecção, principalmente pelo tipo 1, é a encefalite herpética. Encefalite? Isso só muito sério. É a causa mais comum de encefalite esporádica fatal no mundo. Fatal? Extremamente. Por isso, a recomendação médica é iniciar o tratamento com aciclovir intravenoso assim que houver a menor suspeita, sem esperar confirmação. É uma corrida contra o tempo, porque mesmo com o tratamento, um dos estudos aponta que quase 2/3 dos sobreviventes podem ficar com déficits neurológicos graves. As apostas são muito altas. Fica muito claro quão sofisticada precisa ser nossa abordagem contra os vírus. Mas e as bactérias? A gente tem os antibióticos, a grande revolução do século XX. O problema é que o inimigo aprendeu a revidar. E rápido. A gente está entrando na era das superbactérias. E é aqui que as fontes trazem essa virada de roteiro que parece ficção científica. E se a solução para uma infecção bacteriana for um vírus? É exatamente essa a premissa da terapia com fagos. Fago vem do grego phagen, que significa comer. Então, bacteriófagos são comedores de bactérias. São vírus que evoluíram por bilhões de anos com um único propósito: caçar e destruir bactérias. Espera aí, usar um vírus para curar uma infecção, isso soa profundamente contraintuitivo, talvez até perigoso para muita gente. Como isso é seguro? A chave é a especificidade. É quase cirúrgica. Um fago específico geralmente ataca só uma espécie ou até uma cepa particular de bactéria. Ele ignora completamente as células humanas e as bactérias boas do nosso corpo, a nossa microbiota. Diferente de um antibiótico de largo espectro. Exatamente, que é como jogar uma bomba e destruir tudo pela frente. A terapia com fagos é como enviar um míssil teleguiado. E como esse míssil funciona? Ele se acopla na bactéria, injeta seu material genético e assume o controle.
O objetivo aqui é o que a gente chama de ciclo lítico. Ele se replica em massa lá dentro até que a bactéria simplesmente explode, liberando centenas de novos fagos para caçar mais bactérias. E tem mais, né? Um dos grandes desafios que as fontes apontam são os biofilmes. Isso, biofilmes. Soa como uma armadura de ficção científica para as bactérias. O que é exatamente esse escudo? É uma ótima descrição. Biofilmes são comunidades de bactérias que se unem e produzem uma matriz protetora, uma espécie de gosma. Dentro desse forte, elas ficam até 1000 vezes mais resistentes aos antibióticos. 1000 vezes? E as pesquisas indicam que os fagos têm enzimas que conseguem digerir essa matriz. Eles abrem uma brecha na armadura e atacam as bactérias lá dentro. Ok, a teoria é impressionante. E na prática? Os resultados? O que os estudos dizem sobre a eficácia disso? Os dados são muito promissores. Uma revisão sistemática de Aragnia e colaboradores de 2022 mostrou uma taxa de sucesso de 85%. 85%? E outra de Clark equipe, focada em infecções ósseas e articulares, que são notoriamente difíceis de tratar, relatou 96,4% de eficácia. Esses números são incríveis, mas o que mais me chamou a atenção foi o efeito sinérgico com os antibióticos. A ideia de que eles podem fazer nossos antibióticos antigos funcionarem de novo. Sim, esse fenômeno que os cientistas chamam de phage steering é talvez o aspecto mais revolucionário. Como funciona? Em um dos estudos, 10 de 18 artigos revisados apontaram essa sinergia. Às vezes, para se tornar resistente a um fago, a bactéria precisa mudar sua parede celular de um jeito que a torna vulnerável de novo a um antibiótico. Então, é como forçar o inimigo a escolher entre ser vulnerável ao míssil ou artilharia. Exato. Nos dois casos, ele perde. Certo, isso parece bom demais para ser verdade. Se a terapia com fagos é tão eficaz, específica e reverte a resistência, por que ela não é um tratamento padrão em todos os hospitais do mundo? Qual é o problema? Não é um problema só, mas um conjunto de desafios bem complexos. O primeiro é a falta de padronização. Muitos estudos usam protocolos diferentes, coquetéis de fagos diferentes. Aí fica difícil comparar resultados e criar um guia clínico. E a especificidade, que é a grande vantagem, vira um desafio logístico. Exatamente, porque você precisa do míssil certo para o alvo certo e rápido. Isso geralmente exige a criação de coquetéis personalizados para cada paciente, o que é caro e demorado. E tem as barreiras regulatórias. Sim, e de propriedade intelectual. Como se patenteia um organismo vivo que evolui naturalmente. Isso desestimula o investimento das grandes farmacêuticas. E claro, tem os desafios biológicos. O sistema imune do paciente pode atacar os fagos e a pureza das preparações é crucial. Com a ciclovir, e chegamos nessa fronteira que é, na verdade, um resgate do passado. Fica a sensação de que a gente está numa corrida armamentista biológica constante. E se a gente conectar tudo isso, a crise da resistência aos antibióticos está nos forçando a ser mais criativos, a olhar para soluções que foram abandonadas com o sucesso dos antibióticos nos anos 40. Então, a terapia com fagos não é uma cura milagrosa para tudo. Não, mas é uma ferramenta poderosíssima que estamos reaprendendo a usar. O grande desafio agora é transformar essa abordagem, que hoje é quase artesanal, em algo padronizado, seguro e acessível para todo mundo. E para encerrar, fica um pensamento final. As fontes descrevem os bacteriófagos como os predadores naturais das bactérias, moldando a evolução delas por bilhões de anos. A gente aprendeu também que os vírus podem integrar seu DNA ao genoma do hospedeiro. Certo. Considerando que as bactérias evoluem muito rápido, quais poderiam ser as consequências a longo prazo de reintroduzir esses predadores virais em larga escala no nosso microbioma? A pressão seletiva que a gente exerceria com os fagos poderia levar a evolução bacteriana por caminhos totalmente inesperados, talvez criando novos desafios que a gente ainda nem consegue imaginar.